Maravilhoso dia, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais uma conversa de empreendedor. E hoje não é mais uma conversa de empreendedor apenas, hoje é uma conversa muito especial. Hoje é uma entrevista com uma empreendedora, uma mega empreendedora. E com certeza a empresa, o case que ela vai trazer vai inspirar muitas pessoas, como já vem inspirando na nossa cidade, na região metropolitana, e com certeza, independente da fase que a sua empresa vem vivendo, independente da etapa que você está como empreendedor, como empresário, com certeza você vai tirar bons aprendizados e aí é colocar em prática, né? É levar para a prática, levar para o seu dia a dia e com certeza vai trazer ótimos resultados. Mas vamos lá, né? Deixa a Aline apresentar para vocês a nossa empreendedora de hoje, que vai trazer para nós aí ótimas orientações e instruções para a sua jornada empreendedora. Vai lá, Aline. Maravilhoso dia, empreendedor! Tudo bem por aí? Hoje eu estou feliz demais da conta. Hoje é dia da gente falar, né, de fazer uma roda de conversa, de fazer uma conversa de empreendedor. E como a Carol mesmo disse, não é qualquer empreendedora, é uma mega empreendedora. Acho que eu já dei uma dica de quem que a gente vai falar hoje. Ela é nada mais, nada menos do que a presidente da Certa Transformadores, a diretora-presidente do Mega Space. E agora eu preciso de ajuda de um papel aqui, que são muitos títulos, né? Diretora da Câmara das Mulheres Empreendedoras Luzienses, diretora da Associação Empresarial de Santa Luzia, é membro do Conselho de Deficientes de Santa Luzia, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e diretora do Sindicato Metalúrgico de Santa Luzia. A pergunta é simples. Se o meu dia tem 24 horas, eu acredito que o dia dela também. Como dar conta de fazer tudo isso? A Certa é uma empresa que este ano completa 50 anos, meio século de existência. Não é pouco tempo, né? Na verdade, é muito tempo. E por isso, a gente convidou essa empresária para falar desta empresa madura, desta quarta fase de desenvolvimento de uma empresa, né? A fase onde é necessário permanecer no mercado e trabalhar muito a questão de estratégia. Sem mais delongas, eu vou passar com muita honra e muito carinho a palavra para essa empresária. Então, Gisele Calisto, seja bem-vinda a essa roda de conversa, a esse papo de empreendedor. E se apresenta mais para o pessoal e fala aí sobre essa quarta fase que você está vivendo nessas empresas. Acho que em termos de tempo, mais dá certo. Mas de todas essas colocações aí que eu acho que a empresa madura veio trazendo junto. Excelente dia para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, fazendo parte desse trabalho tão legal, tão especial que a Aline e a Carol vêm fazendo. Né? É um trabalho que vem fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Elas estão de parabéns e eu estou muito feliz de estar aqui. Tomara que eu consiga contribuir um pouquinho com vocês que estão aí do outro lado, que a gente faça um bate-papo legal, que agregue um pouquinho na vida de cada um de vocês. Hoje, o nosso bate-papo vai ser para falar um pouco mais sobre a Certa Transformadores. Essa empresa que está no mercado há 50 anos. É isso aí, esse ano a gente completa 50 anos. E o Megaspace a gente fala numa outra fase, que o Megaspace esse ano atinge a maioridade, esse ano ele faz 18 anos. E a gente pode falar depois, mas hoje a gente vai focar um pouquinho na Certa. Eu queria começar por uma curiosidade que eu tenho de saber. Qual o desafio maior que você teve como empreendedora, né, nesse momento que você está administrando a Certa? Bom, o maior desafio que eu já enfrentei até hoje foi em 2016 com a morte do meu pai. E aí eu me vi sozinha para administrar as duas empresas, a Certa e o Megaspace. Não tem jeito de não me emocionar, né? Então vamos lá, desse jeito. Porque ele sempre estava do meu lado, sempre me ajudava nas decisões, né? E aí com a morte dele, eu me vi sozinha frente às duas empresas. Então, assim, foi um grande desafio. Fiquei muito insegura, fiquei questionando se eu daria conta, né? Falei, será que eu vou ter competência? Será que eu vou dar conta de manter o patrimônio que o pai deixou pra gente, né? Deixou para mim, para minhas irmãs. E aí, depois de muito sofrer, né, com isso, muito chorar, eu tive um sonho. E nesse sonho, ele conversou muito comigo. E a partir desse dia, eu consegui me erguer e tive forças para continuar
Ele falou que eu era capaz, que eu estava preparada, que eu ia dar conta. E assim, aí a partir disso aí, eu consegui me manter. Parei de chorar, porque quando ele faleceu foi uma perda muito grande para mim. Eu realmente só chorava. E aí eu consegui parar de chorar e consegui seguir em frente. E hoje eu fico muito feliz, satisfeita, porque já vai fazer 5 anos que ele se foi. E graças a Deus as empresas estão caminhando, as empresas seguem bem. Eu estou dando conta, né? É um leão que a gente mata por dia, é um grande desafio, todos os dias são desafios novos. O mundo está mudando muito, a gente está passando por momentos muito complicados, né? O mundo, o Brasil, a nossa cidade também, Santa Luzia. Então, tudo isso influencia no negócio da gente. Então, é um dia de cada vez, mas hoje eu me sinto mais segura e muito feliz de ter dado conta até aqui. E me sinto segura também. Eu acho que eu vou dar conta do recado. Isso é muito importante para mim. É bem legal, né? Porque eu acho que essa conversa aqui, esse bate-papo, vai trazer várias realidades, inclusive a realidade de uma empresa familiar. É muito interessante a gente perceber, primeiro, 2 coisas, né? Que a verdade, ela liberta. Essa acho que é uma frase muito legal. Quando ela olhou a verdade, olhou o potencial, as coisas mudaram toda a direção. E a segunda questão, que eu acho que vai ser bem enriquecedora essa conversa, esse bate-papo aqui, é que trata-se de uma empresa familiar, né? Então, aconteceu nesse período uma sucessão familiar, que é uma coisa bem interessante da gente perceber que é importante de ser trabalhado. A Gisele está na empresa desde 97, nós somos 5 irmãs, então a Gisele é a segunda, né, de maior, ela está acima de mim, eu sou a terceira, e foi importante todo esse trabalho. Em 2012, ela praticamente assumiu toda a gestão da empresa, então ficou por conta dela. Então, acho que Deus escreve certo por linhas certas que a gente enxerga torto, ela já estava sendo preparada para assumir a gestão da empresa toda, e isso foi de comum acordo entre a gente, e está tudo certo. E ela vem fazendo um bom trabalho. Eu aqui sou suspeita para falar. E aí, Carol, alguma pergunta? É uma história muito rica, né? Não tem como não se emocionar, Gisele. É muito mais do que empresa, é muito mais do que um assunto estritamente profissional. Com certeza envolve nossas emoções, com certeza envolve sentimento, né? E aqui é pessoa. Pessoas se conectam com pessoas e com certeza a sua verdade vai ajudar muitas pessoas justamente por essa conexão. Muitas pessoas vão se identificar. E aí, Gisele, essa 4ª fase da empresa, que é a fase da maturidade, que é o que a Acerta vem vivendo, né? Já é uma empresa madura. Eu gostaria que você falasse conosco um pouquinho sobre essa fase, como tem sido, como é. Então, Gisele, fala um pouquinho para a gente sobre essa 4ª fase, sobre a fase madura da empresa. Como você se identifica nessa etapa da empresa? Como eu disse para vocês, a Acerta esse ano completa 50 anos. E a Acerta sempre foi uma empresa pioneira e líder de mercado nos segmentos em que ela atuava. A Acerta já passou por vários segmentos, já teve várias linhas de fabricação. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história. Quando a Acerta foi fundada, ela era uma oficina de conserto de rádio, televisores e amplificadores, que foi como o pai começou a empresa lá atrás. Ele consertava rádio e televisão. Quando foi no ano de 75, ele começou a fabricar bobinas e transformadores para rádios e televisores. Em 78, ele iniciou a reforma de transformadores de distribuição. E em pouquíssimo tempo, nós já tínhamos nos tornado a maior reformadora de transformadores de distribuição do Brasil. Em 82, ele começou a fabricar TC e TP, que é transformadores de corrente e transformadores de potencial. Ele até apelidou, na época, a linha de verde e amarelo, porque nós éramos a única fábrica com capital 100% nacional do nosso segmento, né? Em 96, a gente ampliou essa linha de transformadores de corrente e potencial por uma potência mais elevada. A gente fazia antes só 0,6, 15 e 25, aí a gente passou a fabricar também 69, que é uma potência mais elevada. E quando foi em 99, a gente começou a desenvolver um produto que não existia no Brasil,
que é o conjunto de medição, que é o produto que nós fabricamos atualmente. Antigamente, no modelo antigo que nós trabalhávamos, uma concessionária de energia elétrica, quando ela comprava o produto na nossa mão, ela tinha que comprar o TC e o TP na nossa mão, aí comprava cada outros itens de outros clientes. Aí o que a Certa fez no ano de 99? Ela fez um conjunto que já tinha tudo, já tinha para-raio, medidor, remota, inclusive, para medir a energia elétrica a longa distância. Eu não preciso mais da pessoa ir lá no local fazer a medição. Colocou sensor contra roubo, contra furto de energia, que é um problema sério que o Brasil enfrenta. Então, nosso produto, quando a pessoa se aproxima dele para fazer furto de energia, ele tem uma comunicação com a concessionária de energia elétrica. Então, inovou completamente. Então, cada item desse, o nosso cliente comprava de um fornecedor diferente. E agora estava tudo junto, compacto, num único produto. Só que assim, não existia o produto no Brasil. Então teve um trabalho enorme que foi feito de convencimento, de mostrar para as concessionárias de energia elétrica do Brasil todo que o nosso produto era bom, o modelo que nós estávamos apresentando era melhor do que o modelo que estava sendo usado naquele momento, ele era mais econômico e apresentava uma série de benefícios para o cliente. Então, nós iniciamos esse trabalho. Falando bem superficialmente, bem rapidamente aqui, que é um produto mais técnico, mas só para vocês entenderem um pouquinho da história da Certa. Então, em 99 a gente começou, e em 2006 o nosso produto já estava homologado em todas as concessionárias do Brasil. Né? A gente já estava vendendo para todas as concessionárias do Brasil. Ou seja, foi uma mudança de consumo mesmo, na forma de consumo. Ou seja, nós conseguimos fazer com que os nossos clientes mudassem a forma de medir energia em média tensão. Esse produto foi também sofrendo várias alterações, a gente está sempre aperfeiçoando o produto, sempre vendo o que a gente pode fazer de melhor. E em 2016, a gente lançou um produto novo, que é o produto com a cara que a gente está hoje. Nós conseguimos reduzir 50 quilos do nosso produto, que significou uma economia grande de custo, que a gente conseguiu repassar isso para os nossos clientes e nos tornarmos mais competitivos. E o produto ainda ficou melhor. Ele ficou mais compacto, ficou mais eficiente, né? E hoje nós continuamos, né, na verdade, sendo referência no mercado de energia elétrica. A gente já forneceu nós temos mais de 50 mil equipamentos instalados pelo Brasil e também um pouco fora do Brasil, mais na América do Sul. Né? E a gente tem metas ousadas. Hoje a gente está com a meta agora para ainda esse ano de 2020, eu quero me certificar na ISO 14001, que é a ISO ambiental. Quero fazer certificação da nossa fábrica na 45001, que é a ISO que fala de segurança do trabalho. Nós já somos certificados na 9001. Então, assim, são vários desafios. A gente não pode parar, né? Eu estou o tempo todo vendo o que a gente precisa fazer para mantermos a posição de líder de mercado. É incrível a gente conhecer a história das empresas, né? Às vezes nós vemos uma empresa muito grande no mercado e nós não imaginamos todos os degraus que ela precisou subir para chegar até onde ela chegou, né? E é interessante, eu não sei se vocês perceberam, na toda a fala que a Gisele teve, de estratégia atrás de estratégia. O tanto que precisou se olhar o mercado, a necessidade de mercado, que foi exatamente tudo que a gente falou essa semana para que essa empresa continuasse existindo e crescendo e sendo pioneira de mercado. E ser pioneiro não é fácil, né? Nós precisamos entender que ser pioneiro é abrir caminho. E quando ela fala, nós tivemos que convencer as pessoas do produto, essa é a parte do pioneiro. Então, eu costumo dizer que quem vai na frente bebe água fresca, mas tem muito mais trabalho do que as outras pessoas. Então, é interessante a gente também perceber que às vezes a gente vê um sucesso, mas não imagina como esse sucesso foi construído. E também uma outra característica muito importante que a gente percebe na fala da Gisele é a agregação de valor ao produto. Quando ela fala, eram comprados vários outros produtos externos e agora todos esses produtos estão dentro do produto e esse produto passa a ser chamado de conjunto de medição.
Então, é interessante vocês perceberem a concretização da nossa fala. O que a gente disse é teoria, mas o que ela está trazendo aqui hoje é exatamente a exemplificação, a prática de que isso realmente é como acontece e é o que acontece. Eu gostaria de saber qual é o maior recurso que você percebe que você utilizou nesse período, principalmente que você está à frente da administração. Qual é o recurso que você utiliza todos os dias para poder conseguir manter esse patamar, esse lugar que a Acerta alcançou, José? Então, eu queria até fazer uma observação que você falou, Aline, quando você comentou do convencimento, né, que a gente teve que usar do convencimento. Porque, assim, é um produto técnico. Então, as concessionárias, para comprarem, elas têm uma especificação técnica. Não é uma coisa que muda por querer. Então, tem um monte de coisa, um monte de agregados que, quando muda, são necessários mudar. Então, foi um convencimento demorado, foi árduo, é o que você falou. Sai na frente, bebe água limpa, mas é mais duro o caminho, e realmente é. Depois da gente, os nossos concorrentes todos copiaram o nosso conjunto. Hoje, todos os nossos concorrentes têm o mesmo produto que a gente tem. O nosso continua sendo o melhor. Nós continuamos sendo líderes de mercado, nosso produto continua tendo grandes diferenciais com relação a eles. Mas hoje, ninguém tinha um produto, né? Hoje todos têm um conjunto de medição. Então, agora respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior recurso que a gente tem, que eu considero, são as pessoas. Sabe? Eu falo que a Acerta, principalmente, como empresa que está completando 50 anos, né? Assim, o que faz com que a empresa chegue aonde ela chegou e que mantenha, né, no local que ela está, são as pessoas. Né? Eu tenho gente que trabalha comigo, e não são poucas, que estão na empresa com a gente há mais de 40 anos. Né? E tem também várias pessoas que entraram recentemente, entraram tem menos de 5 anos, entraram este ano passado, que também nos ajudam a inovar, nos ajudam a ver diferente. As pessoas antigas têm a experiência, me ajudam a manter a tradição, têm o conhecimento da fábrica, mas as novas também são importantes, porque elas trazem novidades, uma forma diferente de pensar, de ver, né, de enfrentar os desafios. Então, eu acho que o maior recurso é esse, são as pessoas, né, e a gente tem que conseguir administrar isso aí. Né? Tem uma frase do Ayrton Senna, que eu gosto muito, que fala o seguinte: eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo grande de pessoas. E eu acredito muito nisso. Né? A Acerta é a equipe toda que está lá. Não sou eu, não é a Gisele, é a pessoa que está lá. Eu apenas termino o trabalho deles. Então, eu acho que o maior patrimônio que uma empresa tem são as pessoas. Gisele, realmente as pessoas, elas fazem toda a diferença, né? E mesmo para quem não tem equipe, para os empreendedores que estão iniciando, que estão nos assistindo, que provavelmente trabalham sozinhos, são os eupresários, equipe, né? Com certeza eles podem ter também bons parceiros, podem ter alguém em quem eles possam confiar, um sócio, alguém que siga junto, né? Porque com certeza o caminho vale muito mais a pena. O caminho, a jornada fica mais leve. Com certeza, a equipe faz uma diferença enorme. E aí, Gisele, eu gostaria que você falasse para esses empreendedores que estão na fase da maturidade ou que querem chegar lá, mesmo esses que estão ainda na fase inicial ou na fase da adolescência, mas que querem trilhar essa jornada e querem chegar na fase madura. Qual a orientação ou qual aprendizado que você teve, que você pode compartilhar com eles, para que eles trilhem essa jornada da melhor forma e cheguem lá? Então, eu acho que não tenha medo de inovar, de reinventar o seu produto, se preciso for. O mundo muda rápido demais. A gente tem que ficar antenado a tudo que está acontecendo. E outra coisa que eu acho muito importante, cerque-se de pessoas melhores do que você. Ouça experiências de outros empresários sempre que possível. Né? Ajude o próximo, ajude os outros empresários, ajude as pessoas que têm a mesma dor que você, seja ativo, né? Associe-se. Eu acho que a associação tem uma importância muito grande,
para mim teve um significado muito grande fazer parte da Associação Empresarial de Santa Luzia e fazer parte da CAMEL, que é a Câmara das Mulheres Empreendedoras Luzienses. Isso fez muita diferença na minha vida. Então, eu acho importante as pessoas se associar, né? Eu falo sempre também que ninguém de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, vamos nos associar e lá a gente consegue ver a dor de todo mundo, ver como que cada um está enfrentando as dificuldades do momento, e a gente consegue ter ideias novas, né? E a gente consegue também contribuir, que eu também acho que é muito importante. Quando a gente consegue fazer parte desse grupo e aprender com os erros dele, a gente não precisa errar, né? Tem aquela frase que fala que a gente aprende com os erros, mas a gente pode aprender com os erros dos outros, não precisa ser necessariamente com o meu erro, né? A gente não tem que inventar a roda. Então, eu falo esse network, essa conversa, essa rede de relacionamentos, principalmente que a associação nos permite, faz toda a diferença. Então, o meu conselho é este: não tenha medo de inovar, associe-se, ajude o próximo. Ser pioneiro de mercado, ser uma empresa que desponta, uma empresa referência, uma empresa principalmente madura, é necessário que a mente também acompanhe isso. E a pergunta, Gisele, que segue é: o que é ter uma mente visionária para você? Você se enxerga, se vê uma pessoa visionária? O que é ser visionário para você? Como é que você vê essa questão do visionário aí, da mente visionária? Ser visionário é a gente conseguir enxergar oportunidades onde ninguém mais vê, né? É a gente criar tendências, é pensar fora da caixinha, igual todo mundo fala hoje, né? Pensar fora da caixinha. Um grande visionário que eu conheci foi meu pai, né? Meu pai conseguia enxergar, assim, 50 anos na frente, isso todo mundo que convivia com ele, que teve a oportunidade de conviver, sabe disso. É uma coisa... assim, muito forte nele, né? Esse poder que ele tinha de realmente ver muito além, muito além do tempo que nós estávamos, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa visionária. Eu tento ser visionária, eu tento acompanhar tudo, mas não sei, eu não consigo me classificar hoje como uma pessoa visionária. Não faria essa classificação para mim. Eu trabalho para ser uma pessoa visionária, né? Eu acho que, assim, todo mundo muda, a gente muda o tempo todo, a gente aprende, a gente aperfeiçoa o tempo todo. A gente não nasce pronto, né? A gente se faz. Então, se eu ainda não sou, eu quero me tornar uma pessoa visionária. Eu trabalho para isso. É interessante, né? Essa questão da mente visionária. O visionário realmente ele desponta. Não existem muitos visionários no mundo por aí. Então, é interessante essa colocação de compreender, ter clareza disso, mas buscar esse lugar. Isso é bem interessante. Existe uma máxima que diz que como fazemos uma coisa, fazemos todas as outras coisas. E não é a nossa primeira crise, principalmente no mercado, né, no mundo empreendedor, não é a primeira crise que acontece. Talvez seja uma crise mundial que hoje não pegue ninguém especificamente, mas uma crise que está abrangendo todos nós, né? E aí, Gisele, qual você acha que é a sua característica marcante para superar as crises? Como isso funciona para você? Eu acredito muito em Deus. Deus, para mim, assim, está em primeiro lugar na minha vida. E eu acho que é essa fé que eu tenho em Deus que me ajuda a superar tudo. São palavras que eu não gosto muito de que façam parte do meu vocabulário. Crise e problema. Eu falo sempre que a gente tem situações que a gente precisa resolver. Se eu vou fazer dessa situação um problema ou não, depende de mim. Então, eu tento enxergar de um modo diferente. Eu encaro tudo como desafio, então. São desafios que eu preciso vencer, né? E a vida da gente é isso, é um desafio atrás do outro. A gente está aqui para isso, para se superar, para ser melhor a cada dia, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito em Deus, acho que Ele está à frente de tudo. Todas as minhas ações, tanto na empresa como na minha vida particular, sempre visam o bem maior. Eu sempre procuro fazer coisas que beneficiem o maior número de pessoas. Assim, eu jamais quero prejudicar ou prejudico alguém conscientemente. Então, as coisas acabam fluindo.
Então, esse momento complicado, né, que o mundo está atravessando, o planeta Terra está atravessando, eu acho que é com isso, com muita fé, com muita persistência, com muita resignação e com muito trabalho que a gente vai superar. Não tem jeito de ser diferente. É com fé e trabalho que a gente supera tudo. Pois é, Gisele, a gente percebe que nem tudo nos negócios são estratégias. A fé é algo que pesa muito e que nos traz uma outra visão sobre os problemas, sobre a vida, sobre os desafios, né? Problemas não, nem crise, desafios. E uma outra questão é que essa fase da maturidade ela é muito marcada por uma visão diferenciada, uma visão inovadora. No início da conversa, você contou pra gente que seu pai inovou várias vezes, foram várias inovações que trouxeram resultados muito bons e fizeram de vocês líder no mercado, né? Teve alguma inovação que foi a que mais marcou, que foi a virada, foi a chave para esse sucesso? Então, Carol, eu acho que assim, essa fase que eu falei, essa segunda fase, quando a gente começou a fabricar o conjunto de medição, esse produto novo que a gente está nessa última versão, né, que nós lançamos em 2016, foi um marco muito grande para a Certa como um todo, porque a gente mudou não só o produto, mas todo o processo, toda a linha de produção. Então, eu tive que refazer várias coisas. Então, foi uma mudança muito grande. O produto continua sendo conjunto de medição, aquele mesmo que eu tinha em 2001. Só que eu mudei completamente o layout e consegui otimizar os meios de fabricação do mesmo. Eu e minha equipe, lógico, né? Conseguimos otimizar e teve que mudar muita coisa. Então, a gente mudou os processos, mudamos o ferramental, mudamos a forma de fabricar. Foi uma mudança muito grande e muito importante para a empresa. E eu acho que foram essas mudanças que nos permitem hoje estar onde nós estamos. E uma outra coisa também que eu implementei na empresa e que eu acho que fez muita diferença foi o uso do ERP que a gente utiliza hoje. Antes da empresa, tinham vários softwares que a gente utilizava. As informações, elas não eram integradas. Hoje, as informações são todas integradas, todas no sistema único, que facilita a gestão, né? Porque eu tenho todas as informações da empresa, toda a parte administrativa e da produção dentro de um sistema. Eu acho que também isso foi muito significativo, porque a gente precisa tomar decisões a todo momento, né? O que fazer, como fazer, por quanto vender, né? Até onde posso ir. E essas informações precisam ser muito embasadas em números mesmo, porque uma decisão errada, de preço mesmo aqui, falando mais diretamente, quando você vende 10, 100 não faz diferença, mas se você vender 1000, pode ter um impacto muito grande na empresa. Então, eu acho que esse RP que a gente utiliza hoje também fez uma grande diferença. Então, resumindo, né, foi o lançamento do produto com a modernização da fábrica e o sistema integrado de gestão que a gente utiliza, o ERP. Foi uma coisa que a gente falou muito, né? Essa questão da inovação tecnológica. Eu acho que tecnologia hoje não tem como viver sem ela. Integrar tudo, que é o papel também dessa questão, né, da informação, da tecnologia da informação, faz muita diferença no resultado. Se fosse comentar, Gisele, um risco que você teve que correr ou que você optou por correr porque você sabia ali que depois daquele risco poderia ter um resultado que seria surpreendente. Fala um risco pra gente que você teve medo, mas que foi assim mesmo e que depois você agradeceu por ter passado por aquele risco. Pois é, Aline, eu acho complicado a gente eleger o único risco. A gente corre risco o tempo inteiro, né? Como a gente toma decisão o tempo todo, a decisão pode dar certo, pode dar errado. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Meu pai sempre falava que a gente podia levar a empresa ao fracasso dependendo de quem admitisse ou quem a gente deixasse de demitir, né? Tipo assim, se a gente deixasse de admitir uma pessoa que precisasse ser admitida e deixasse também de demitir uma pessoa que precisa ser demitida. Então, esse risco a gente corre o tempo todo. Nesse período que eu estou à frente da empresa, eu já tive que tomar várias decisões assim, porque o mercado exige várias coisas. Então, eu já tive que abrir mão
de pessoas que ocupavam um cargo importante na empresa, atividades essenciais, e que eu fiquei insegura, corri o risco e falei, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir suprir? Como é que vai ser? Mas que por algum motivo, naquele momento, eu precisei tomar essa decisão. Por causa de custo mesmo, por causa de mercado, por causa de outras coisas internas. Mas como eu falei que um grande patrimônio da empresa são as pessoas, esse é um dos riscos que a gente corre. Também as pessoas saem da empresa, né, porque recebem propostas melhores, querem novos desafios. Então, são riscos que a gente está sujeito e que a gente vive o tempo todo. Este é um risco importante que a gente corre diariamente. Então, Gisele, empresas maduras são aquelas empresas que vivem por muito tempo, que vivem um longo período. Então, a gente precisa falar sobre sucessão, que é um assunto importantíssimo para essas empresas maduras, que chegam à maturidade. E na sua visão, Gisele, qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira dessa sucessão ocorrer? Realmente, esse é um assunto muito importante, né? Que merece toda atenção e precisa ser tratado. A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer um dia, né? E aí a gente tem que pensar como que a gente vai deixar a empresa, como é que vai ser a sucessão, quem que vai assumir. Eu acho que uma forma interessante de fazer isso é a gente tentar trazer os herdeiros para dentro da empresa, para ver se eles têm interesse, se eles têm as habilidades necessárias para manter a empresa, para administrar o negócio, né, para dar continuidade ao negócio. Acho que é o primeiro passo. E quanto antes se fizer isso, eu acho que é mais interessante, né? Meu pai sempre levou a gente para dentro da empresa. Na verdade, eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar na Certa quando eu passei na faculdade, que foi em 93. Aí eu passei na faculdade e entrei para a Certa e comecei a trabalhar. Passei por todas as áreas, né? Do administrativo, nunca trabalhei na produção, mas passei por todas as áreas do administrativo e fui acompanhando a empresa. Eu acho isso muito importante. E ele fez isso também com a Carla, minha irmã mais velha, que também sempre foi muito ativa, sempre ficou dentro da empresa. Fez com a Aline também um período, né, Aline? Então, eu acho isso importante. Então, é tentar trazer os herdeiros para dentro da empresa para ver se eles se identificam, se é isso que eles querem, se eles são capazes, se eles querem, que é o principal, né? Dar continuidade. Que também não adianta o filho assumir a empresa do pai e não gostar do que ele faz. Porque, assim, a gente não tem que entender. Eu falo assim, eu entendo. Essa semana mesmo perguntaram isso para mim. Você sabe tudo de conjunto de medição? Não, eu não sei tudo de conjunto de medição. Eu não tenho formação técnica, eu não sou engenheira, eu sou formada em administração, com pós-graduação em cursos, mas eu não sou uma pessoa técnica, mas eu estou cercada de engenheiros, de pessoas competentes, de pessoas que entendem do meu produto. Não adianta a gente querer fazer tudo, ser tudo, não é por aí, né? Então, a gente tem que ver se os herdeiros gostam, né? Não é que se ele entende profundamente, porque isso eu acho que não é o mais importante. A gente consegue, essas questões técnicas, a gente consegue substituir de outras formas, cercando das pessoas como eu fiz. Mas gostar mesmo, querer fazer, né, da sua empresa, sua missão, né, Aline? Como eu aprendi no curso, fazer da sua empresa sua missão. Então, se os herdeiros têm esse interesse, ótimo, está resolvido o problema. Mas e se não tiver? Né? Aí tem que se procurar profissionais, fazer essa sucessão para que não acabe. Né? A gente sabe a quantidade de empresas que morrem, né? Que vão à falência nessas mudanças de gestão. Né? Não sei se foi bom para você, se está com gostinho de quero mais. Para mim foi muito aprendizado em pouco tempo. Eu costumo de falar que mais rico, né, do que eu e a Carol gravar nos vídeos é trazer para você fatos reais, é trazer experiência. E foi o que a Gisele comentou sobre pertencer a associações. Estar aqui no grupo do Telegram, ter conteúdo diário, é uma injeção diária todo dia de motivação, mas principalmente de aprendizado. Gratidão infinita, Gisele, pelo conhecimento passado, pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Foi enriquecedor. Gratidão de verdade. Eu vou me despedir, vou passar para a Gisele, depois para a Carol, e a gente vai encerrar por aqui o nosso
nossa roda de conversa, né? O nosso bate-papo com o empreendedor e também a nossa última entrevista do mês, encerrada com chave de ouro. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Então, Aline, Carol, eu agradeço muito o convite, achei muito gratificante também participar com vocês aqui, poder contar um pouquinho da história. O canal de vocês é muito legal, é muito instrutivo, o que você falou aí, é uma injeção de ânimo, né, para a gente, e realmente é uma injeção de ânimo quando a gente ouve as coisas que vocês postam lá, o aprendizado, e eu também compartilho dessa mesma opinião, essa coisa gostosa de ouvir um pouquinho da experiência do outro, isso é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, desejo para vocês sucesso. Um abraço para todos. Gisele, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras e principalmente por compartilhar conosco, por aceitar o nosso convite, disponibilizar o seu tempo, todo o seu conteúdo, seu conhecimento e principalmente sua experiência. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com todos os empreendedores que têm nos acompanhado, que têm passado por essa fase atípica no mercado, no comércio, e com certeza eles vão se inspirar e entender que é uma parte do processo, né? Que o caminho é muito maior do que isso, a missão, o propósito são muito maiores, e essa fase, ela vai ser superada. Muito obrigada mais uma vez. E você, empreendedor, que está se beneficiando desse conteúdo, essa é mais uma oportunidade para você compartilhar com alguém, com algum amigo que também empreende, que tem um negócio ou que é um vendedor, um profissional que queira crescer, que precisa também desse conteúdo. Convida para participar com a gente desse canal e com certeza essas pessoas vão te agradecer depois. Então fica aqui o meu muito obrigada mais uma vez e até a próxima.